Boas pessoal, sejam então bem-vindos ao 35º tutorial de Java. Bem, a primeira parte desta aula hoje vai ser um bocadinho mais teórica. Porquê? Porque nós vamos entrar no paradigma orientado a objeto, assim por dizer. Vamos, agora que nós acabamos de ver hum, tudo o que é mais de exercícios, conhecer o início da programação, os conceitos básicos, que são iguais, basicamente em todas as linguagens, vamos começar a ver algo que é mais específico e que só encontramos nas linguagens que são orientadas a objetos. Obviamente que hoje em dia quase todas as linguagens, ou uma grande parte das linguagens que se utilizam, acabam por ser orientadas aos objetos, portanto isto acaba também por ser um pouco transversal a todas as outras linguagens, por exemplo, como o C Sharp, ali um bocadinho o C++, portanto, vamos então começar por ver o que é um objeto e o que é uma classe. Isto é muito complicado de explicar o que é um objeto e uma classe, é sempre muito mais fácil mostrar isto num exemplo, mas eu vou tentar explicar assim rapidamente e resumidamente o que é, para depois passarmos a um exercício. Então, se nós, começando já com um exemplo, vamos olhar para o ser humano. O ser humano tem olhos, tem cabeça, tem um tronco, tem um membro, consegue falar, consegue andar, escrever, por exemplo, pensar. Isso tudo são características do ser humano. Ou seja, nós quando definimos essas características, nós estamos a definir o ser humano. Ou seja, nós estamos a criar uma classe. Ou seja, a classe é quase a assinatura do humano. Portanto, eu dizer que o humano tem olhos, que tem cabeça, que tem tronco, tem membros, consegue falar, consegue escrever, isso é um método. Mas obviamente nós humanos somos todos diferentes, não é? Portanto, eh, há seres humanos com olhos azuis, há olhos castanhos, olhos verdes, olhos cinzentos, cabelo castanho, cinzento, grisalho, portanto, todos nós temos as nossas características que nos definem em concreto. E isso acaba por ser o próprio objeto, ou seja, o objeto vai ser cada um de nós. Portanto, mais uma vez, no exemplo do humano, a classe seria a definição do ser humano, dizer, pá, tem olhos, tem cabeça, tem um tronco, tem um membro, consegue falar, consegue andar. Hum, Enquanto o objeto vai ser quando nós definimos realmente, acabamos por atribuir valores a todas essas características, ou seja, quando nós definimos que os olhos são azuis, que o cabelo é loiro, que tem 1,80 m, que pesa 70 quilos, e isso é o objeto. Portanto, sem mais demoras, vamos então passar aqui a um exercício para criarmos um objeto. Vamos usar o ser humano. Portanto, o que vamos fazer aqui é começar por criar uma nova classe. Vamos chamar aqui humano. E com uma nova característica que nós não vamos carregar aqui para definir o public static void main. Portanto, vamos abrir e aparece assim uma classe vazia. Então vamos começar por definir atributos, como nós já tínhamos visto que são aqueles as variáveis globais, por isso é que nós chamamos atributos, porque vamos definir os atributos do humano. Então vamos começar por definir uma string, cabelo, olhos, podemos definir também altura, vai ser um inteiro, e colocamos a altura em centímetros. Usamos também para colocar o peso e vamos ficar por aqui. E depois nós temos que definir também métodos, não é? Ou seja, nós vamos definir características ou capacidades do ser humano. Por exemplo, o ser humano tem uma capacidade de andar. Portanto, vamos começar. Vamos dizer que é uma string.
Aqui string. Então, andar não recebe nenhum parâmetro. Ou podemos receber um parâmetro int passos, para dizer que ele andou X passos. Isto é só um exemplo, portanto não quero estar a entrar em muito detalhe. Lembram-se que aqui é preciso o public. Já não precisa do static. O static era uma característica muito específica que nós estávamos a utilizar aquele main. E agora podemos, por exemplo, fazer um return andei mais passos, certo? Podíamos fazer isto também avoid e fazer um print line só. Vou fazer para o próximo, que é falar. String void, como já tínhamos visto. Falar. Não vai receber nada. E é só fazer system.out.println. Certo. E agora só colocar aqui blá blá blá. Bem, e temos aqui um exemplo de como criar, por exemplo, um ser humano. Vamos aqui também colocar public no início de cada um deles. E agora eu quero mostrar um exemplo. Para isto nós temos que criar uma nova classe. Portanto vamos aqui, fazer new classe. E agora sim, queremos colocar aqui a opção de main. E vamos pôr aqui ser humano. Como como já tínhamos visto, só o código que está aqui no main é que é executado. Portanto, tudo aquilo que nós temos aqui, nada disto está a ser executado. Não é? Portanto, como vocês podem ver, nós executarmos isto, nada foi executado. Mas temos aqui a nossa definição de ser humano. Estamos aqui a dizer que ele tem cabelo, tem olhos, tem uma altura, tem peso, consegue andar, consegue falar. E podíamos adicionar uma quantidade infinita de propriedades e métodos que são capacidades do ser humano, mas até não quero complicar isto demasiado, quero que fique simples. Nós podíamos ver mais algumas coisas hoje que são muito importantes, mas eu vou optar por dividir em pequenos vídeos porque não quero que vocês apanhem com tudo de uma vez e depois acabe por fazer um pouco de confusão. Vamos fazer devagar. No próximo vídeo vamos então ver o construtor, ou seja, até nós conseguirmos testar este humano, ainda vamos levar um ou dois vídeos, mas vamos fazendo devagar para que fique tudo muito bem claro e sem problemas. Então, posto isto, vamos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem bem.